Olá, seres humanos. Hoje eu vou falar sobre o método PC. O que é o método PC? O método PC é uma imersão em inteligência disruptiva. E o que é inteligência disruptiva? Bom, eu vou falar um pouco sobre como foi minha experiência no PC. Se você quiser saber o que é o método PC, eu vou deixar o link aqui na descrição. Lá tem um vídeo explicando. Mas o que aconteceu? Vou dar um pouco até do meu depoimento, que é uma coisa que eu nunca falei em lugar nenhum, hein? Vou falar sobre isso pela primeira vez. Bom, eu na adolescência eu acabei me envolvendo, conhecendo o funk. E antes eu era um. Quando eu era criança, eu até gostava de outros gêneros, pagode, rap, eu ouvia bastante, até por influência da família. E mas eu acabei conhecendo o funk. E quando eu conheci o funk, de início foi só uma coisa normal que você conhece. E, e é engraçado, porque onde eu morava até rolava muito funk sempre, mas eu nunca dei uma atenção. Até que eu realmente conheci. E passado alguns anos, nem tantos, eu resolvi me arriscar, não lembro exatamente porquê, mas provavelmente foi por alguma zoeira, alguma coisa, mas enfim, eu resolvi me arriscar e escrever uma música. E acontece que eu gostei daquilo. Eu escrevi uma, depois escrevi outra, depois escrevi outra, escrevi várias músicas. E aquilo era muito massa, tá ligado? Eu fui pegando um gosto por aquilo que era sensacional. E, e eu escrevi as músicas e sempre com uma visão. Sabe, como se eu fosse um roteirista de um filme, que eu poderia criar a história que eu quisesse dentro de uma música. Era isso que eu fazia. Na época eu era adolescente, então eu colocava todas as coisas nas músicas que eu tinha vontade de fazer como adolescente. E algumas até nem tanto tinha vontade de fazer, mas que eu achava que dava uma estética legal para a letra da música, que dava uma estética legal para a história, eu colocava. E, e assim eu fui me desenvolvendo como um compositor de funk. Que os críticos de música podem dizer que não é grande coisa, eu até não julgo, entendo perfeitamente a crítica, mas foi um bagulho que eu peguei muito gosto, muita paixão, e eu me via fazendo aquilo, tá ligado? E não só escrever, cantar as músicas. Cara, um dos maiores prazeres que eu tinha nessa época é quando eu escrevi uma música e pensava, caralho, que música foda, meu irmão. Que música foda. E pô, era uma coisa que me fazia muito feliz quando eu fazia uma música que eu curtia. Depois eu ainda fui entrando em contato com music business, que são técnicas para você poder se profissionalizar na música, começar a ter shows mesmo sem ser famoso, começar a criar público. Eu entrei em contato com esse conteúdo e também me apaixonei. Então parecia que tudo relacionado a isso era algo que me dava paixão de fazer, me dava vontade de fazer. Eu enxergava me fazendo aquilo. Meu, para mim não importava se eu fosse ser rico, milionário, se eu fosse ganhar o mínimo suficiente para sobreviver, se eu pudesse fazer aquilo a vida inteira, era o que me dava tesão de viver, de fazer, de buscar. E o que acontece? Eu não sei quem aqui acredita em religião, quem acredita em espiritualidade, mas agora entra a parte meio chata dessa história toda que eu contei. E o contexto dela também, deu muito tempo, eu acho. Um parente próximo meu que tem muito contato com. É uma pessoa que eu conheço a caminhada, eu conheço a índole, eu sei que não mentiria um bagulho desse. E os ateus provavelmente, quem não acredita, vai achar isso ridículo, mas quem tem um mínimo de conhecimento e contato com o mundo espiritual vai entender o porquê que isso aconteceu. Um parente próximo teve uma revelação espiritual de que o caminho funk me levaria à morte em pouquíssimo tempo. E repito, é uma pessoa que eu tenho plena confiança no acesso espiritual dela. E eu sou um cara que, apesar de eu ser meio bem cético até, eu acredito sim no mundo espiritual. E aquilo foi um bagulho que tirou meu chão. E mesmo assim, mesmo com essa revelação, meu sonho, minha vontade de viver aquilo era tão grande. Aquilo me completava tanto, aquilo me dava tanto
tesão em viver, que eu ignorei essa revelação espiritual e continuei planejando. Até que, antes até dessa revelação chegar a mim, eu estava com o planejamento todo pronto para aquele ano de 2018 inteiro, que eu até apelidei de Projeto Ano da Ascensão. E, e eu continuei com esse projeto, continuei com esse plano, continuei planejando como que eu iria fazer para conquistar as músicas. E é engraçado que quando você tá nesse caminho, você vê algumas coisas e até mesmo em contato com esses ambientes mais espirituais, às vezes tinha algumas mensagens que me dava a entender que, pô, vai lá, não desiste. Porque quando você tem um bagulho, mano, tudo que você enxerga é aquilo. Naquela época, tudo que eu enxergava era a música, o funk mais especificamente, nem tanto música. O que tudo que eu enxergava era o funk. Tudo que eu enxergava era MCN3. E, e o que que acontece? Bom, aí teve essa revelação espiritual e mesmo assim eu ignorei. Até que bem quando eu fui dar o primeiro passo para colocar esse projeto Ano da Ascensão em prática, aconteceu que esse meu parente, de maneira muito sábia e pro meu bem, me colocou contra a parede e me fez fazer uma escolha. E eu escolhi o caminho menos pior, que foi abandonar o funk. Mas aquilo me machucou muito. E aquilo me deixou muito tempo machucado. E eu perdi, tá ligado? Aquele norte, aquele negócio, aquele algo a mais pra eu buscar na vida. Eu perdi aquilo. Eu fiquei achando que, pô, agora a vida é isso, né? Trabalhar, pagar a conta e é isso, né? Sobreviver. E beleza, e fui tentando seguir o caminho, seguir em frente. Até teve uma época até que eu tentei um fortalecimento espiritual, eu tentei uma aproximação espiritual para tentar suprir aquilo tudo. E só que, cara, minha expectativa, meu tesão, sabe aquele objetivo que te faz agir, que te faz mover, que te faz planejar, que te faz querer colocar em prática? Eu perdi aquilo tudo, eu perdi. E só que graças a Deus tudo isso coincidiu com eu começar a trabalhar. Então foi até isso tudo que aconteceu de eu parar de fazer as paradas, parar de cantar, aconteceu no primeiro dia, no primeiro mês que eu tava trabalhando, no meu primeiro emprego assim fixo, né? Primeiro emprego fixo que eu tive, já tinha feito alguns bicos em buffet, já tinha até ajudado meu pai em algumas empresas dele, enfim. Mas trabalho fixo mesmo, como de maneira até mais convencional, foi meu primeiro e único, inclusive, emprego. E eu comecei lá. E beleza, esse ano foi um ano de muita... Foi um ano bem controverso, porque ao mesmo tempo foi um ano muito bom. Graças a eu ter começado a trabalhar. Foi um ano muito bom, que eu aprendi muita coisa. E uma coisa muito importante até que eu aprendi nesse trabalho é que antes eu achava que trabalhar devia ser o fim do mundo, devia ser insuportável, devia ser um fardo enorme. E no trabalho não era isso que acontecia. Por mais que não era aquela atividade que não chegava nem perto de me dar aquele tesão que o funk me dava, mas era uma atividade que, pô, era um ambiente que eu gostava de estar lá. Não era o fim do mundo, tá ligado? E graças a esse emprego naquele ano, até conquistei muitas coisas. Cheguei até a conquistar meu primeiro carro. Cheguei a bater meta que eu virei vendedor. E eu sempre fui um cara extremamente tímido. Eu era um cara extremamente tímido, pra falar a realidade. E eu acabei descobrindo que, na verdade, eu acredito até que eu nunca fui tímido. Eu só sou um cara mais introvertido. Mas sei lá, eu não. Enfim, mas eu não me via nunca sendo um vendedor, nunca me via vendendo alguma coisa. E, pô, eu comecei lá aquele trampo como vendedor e tive vários altos e baixos, mas eu tive fases muito boas. Muito boas, eu carrego muito aprendizado, muito lembrança daquele lugar.
Mas, pô, 10 minutos pra agora sim eu chegar a falar. Lembra que no começo eu falei do método PC? Agora que entra o método PC. Bom, eu ainda com aquela mentalidade, né? De a vida é isso, preciso trabalhar e só. Aí chegou o método PC. E olha, eu vou confessar uma coisa, eu não sou muito fã, na verdade, a maioria eu nem gosto de autoajuda, odeio autoajuda, não gosto de livro de autoajuda, não gosto de videozinho de coach, videozinho motivacional, vídeo que fica falando, ai, você precisa fazer isso, você precisa ser assim, e blá blá, eu odeio essa porra toda. Eu sempre fui um cara que acreditei que cada um tem uma visão de mundo, eu tenho minha visão de mundo, e esses caras sempre me deram uma impressão de, pô, se colocam como se todo mundo fosse igual, que tudo fosse igual pra todo mundo, que blá blá blá. E eu sempre odiei essa merda toda. Mas aí veio o método PC e eu fiz a primeira edição do método PC, que foi até uma edição presencial. Depois eu acabei participando de uma online também e é a mesma coisa, assim. Lógico, tem alguma diferença de intensidade em algumas experiências, mas o online é tão bom quanto o presencial. Mas eu fiz o presencial e, cara, tem muita coisa que é abordada lá, mas uma coisa que me impactou e mudou um pouco minha forma de pensar, e até aliado com algumas coisas que eu já tinha entrado em contato, como por exemplo o libertarianismo, me deu muito essa noção de autopropriedade e essa questão de autodomínio, ela casou muito com a minha visão que eu tinha de mundo por conta do libertarianismo, e a questão de autodomínio casou, então para mim fez todo sentido. Só que me mostrou algo que eu não estava enxergando. Me mostrou que eu poderia fazer minha vida, tá ligado? Tipo, eu não precisava viver uma vida trabalhando a vida inteira em algum emprego, fazendo algo que não me completava, ou vivendo uma vida meh. Eu poderia buscar algo a mais. Eu poderia encontrar um algo a mais, mesmo que pareça que não, mesmo que pareça que o que eu queria já tinha sido destruído, que aquele meu sonho de adolescente já era, então agora estava na hora de viver a vida adulta e trabalhar normalmente. Era mais ou menos assim minha mentalidade, é difícil explicar em palavras, e isso se quebrou graças ao método PC. E houve essa quebra de pensamento, essa mudança de viés de pensamento. E que eu deveria. Então foi aí que eu enxerguei que eu deveria ter um autodomínio sobre meus pensamentos para construir um futuro melhor para mim, para construir um futuro dos meus sonhos, para eu poder ser livre, para eu não precisar viver nesse sistema de trabalhar com algo que não me completa a vida inteira só para pagar a conta. E foi isso que. E toda essa mudança de pensamento fez eu tomar algumas decisões muito importantes na minha vida, e até coisas que eu nunca pensei que eu faria, como por exemplo abandonar um emprego que, por mais que não me desse estabilidade financeira, ele, por ser um trampo comissionado, ele me dava uma certa estabilidade, ele me dava um suporte. Abandonar tudo isso para empreender, até em sociedade, mas empreender. E se eu tomei essa decisão foi graças ao método PC, que mudou, virou essa chavinha na minha mente que fez toda a diferença. E é tão importante no meu pensamento, na minha forma de pensar, na forma de enxergar a vida, enxergar o mundo e poder viver. Não se trata de um cursinho de autoajuda que vai te dar que vai falar o que você tem que fazer e blá, não é nada dessa baboseira. É um mergulho mesmo para explicar como que funciona a vida, como a vida funciona, como o universo se comporta com os princípios que Deus criou, que fazem com que o mundo gire, basicamente. Acho que é a forma mais simples que eu consigo te explicar. O resto é você participando para você entender. Então é isso. Esse foi o meu relato. Ficou um pouco longo, mas é isso aí. Tamo junto.